Olá, meus amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que tem poder para impactar o mundo todo. Dia 22 agora, 22 de agosto, nós teremos a cúpula dos BRICS em Durban, na África do Sul. Mas o que está sendo planejado? O que vai ser anunciado? Quais são os acordos que eles vão assinar? Tudo isso nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Claro, não há nada de oficial ainda. Mas vocês já podem ir se preparando, porque isso irá impactar o mundo. Tem potencial para desbancar muita coisa que vocês conhecem hoje, tá? Então prestem muita atenção. Fiquem até o final do vídeo, que é de extrema importância, e o melhor, compartilhem com seus amigos, seus familiares. Nós precisamos atingir o maior número de pessoas no menor tempo possível. As pessoas precisam estar cientes das coisas que estão para acontecer. Vocês têm percebido que eu tenho dado ênfase nesse tipo de vídeo porque é de extrema importância. O tempo é curto, tá bem? Então eu peço a você, fique até o fim. Se não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, assuntos que possamos abordar aqui, que a gente vai estar olhando todos, tá? Vamos estar olhando todos os comentários. Então eu peço a ajuda de vocês, principalmente compartilhando os vídeos, tá bem? É só o tempinho da nossa vinheta e nós estaremos de volta. Bom, meus amigos, dia 22 agora teremos, 22 de agosto, hoje é dia 17 de agosto, nós teremos a cúpula dos BRICS em Durban. Uma reunião onde eles vão decidir diversas coisas, onde vai ser apresentado também os países interessados em entrar para o grupo dos BRICS. É claro, os Estados Unidos já percebeu que não podem ignorar mais os BRICS. Então, os BRICS têm potencial de rivalizar com eles. E vocês vão entender o porquê. E por que que esse anúncio pode ser tão impactante agora no dia 22, que tem potencial para impactar o mundo como conhecemos, tá? Vejam só, eu separei um artigo e vou mostrar algumas notícias que corroboram o que esse artigo está dizendo. Eu não consegui pegar na fonte original, tá? Mas aqui vocês conseguem clicando no link, tá bem? Quem não tiver no canal do Telegram, peço que entre no canal do Telegram, porque eu vou enviar um PDF, tá? Um PDF, uma lista de contatos que vocês vão ficar impressionados. Não posso nem falar o nome aqui no canal, mas vocês vão ficar impressionados com a esfera de influência que esse cara tinha. É algo assim surreal. Vamos lá, não tinha nada a ver com o vídeo, mas esse anúncio eu tinha que fazer. O comércio global funciona com os dólares americanos. Isso aí todos nós sabemos. Isso já faz muito tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que acontece isso. O dólar virou a moeda de reserva do mundo todo. Então os Estados Unidos têm um poder muito grande devido à sua moeda ser usada como moeda de reserva do mundo inteiro. E vocês vão entender o porquê. Desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar americano tem desempenhado o papel de moeda de reserva global. Você já pode ter ouvido essas palavras inúmeras vezes antes. Aqui está o que elas significam, vejam só. Em todo o mundo, quando as empresas ou nações fazem transações, e vocês sabem disso, entre si não compartilham uma moeda comum. Realmente, não há, poucos países têm moedas comuns, com exceção do euro, tá? Ou nações que fazem transação entre si não compartilham moeda comum, eles usam os dólares, pagamento em dólares. Quantas vezes vocês já ouviram falar aí de jogador sendo vendido a tantos milhões de dólares? Isso é um exemplo. Tá, é um exemplo. Tantos milhões de dólares. Ou euros, que é a segunda moeda mais utilizada aí. Em todo o mundo, tá, ó, quando uma mina de cobre chilena vende toneladas de minério bruto, vamos substituir o chilena aqui do Brasil. Quando uma mina de ferro do Brasil vende toneladas do material bruto, ela recebe em dólares. Quando você vende alguma coisa para fora do Brasil, você recebe em dólares. É claro que há conversão, vai cair em reais na sua conta. Mas você recebe originalmente em dólares. O pagamento é feito em dólar, tá? Vende toneladas de minério bruto para uma refinaria canadense, eles faturam e são pagos em dólares americanos. Tá? Então isso é só um exemplo para vocês ficarem situados. Agora vejam só. Em 1971, o presidente Nixon
acabou com a conversibilidade de dólares. O dólar normal, padrão ouro, você podia sacar. Até 1933 você poderia sacar o ouro lá no Tesouro Americano. Depois de 1933 já não podia mais, mas ainda havia o lastro do ouro. E em 71 isso acabou, tá? O resto do mundo, para dizer o mínimo, enlouqueceu. O padrão ouro deveria evitar a inflação, mas não o fez. Principalmente porque os cidadãos americanos não podiam trocar dólares por ouro desde 1933. Na ausência de um padrão ouro, como os Estados Unidos iriam garantir o valor do dólar? Essa foi uma grande questão. Quando questionado por seus colegas em uma reunião do G10 em Roma, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Connally, surpreendeu os seus espectadores lá na reunião ao proclamar exatamente essa frase, ó: o dólar é a nossa moeda, mas o problema é seu. O problema é de vocês. Se virem, tá? Então, junto com o dólar, o sistema atual também exporta a inflação dos Estados Unidos. Foi isso que Connally quis dizer quando disse que o problema era deles. Ou seja, estamos exportando também nossa inflação, vocês que se virem, que se danem. Quer seja anunciado como uma operação de manutenção de paz ou uma ação policial, ir para a guerra é, na melhor das hipóteses, terrivelmente caro, e realmente é. Você vê aí os Estados Unidos lançando mísseis, aqueles mísseis custam mais de $1 milhão cada um. Você vê a Rússia lançando mísseis também. Então é caríssimo ir para a guerra. Portanto, os Estados Unidos historicamente usam sanções financeiras como um método não cinético de dissuadir o comportamento que não esteja de acordo com os interesses deles, tá? E vocês já viram isso por diversas vezes na história. Olha, esse país aqui não está fazendo o que nós queremos, vamos sancioná-lo. Em algumas vezes, nós cidadãos concordamos, falando, realmente tem que fazer, como no caso de Cuba, por exemplo, ou não concordamos com aquilo. Achamos uma medida exagerada, mas acontece recorrentemente. Só que o que acontece? Cada vez que eles utilizam esse mecanismo ele se enfraquece. Por quê? Olha, vamos expulsar um país aqui do sistema de pagamento. Não vai poder mais usar os dólares para fazer transações com eles. Outros países que não concordam com aquilo, que continuam mantendo relações com aquele país, não concordam com as sanções, eles vão arrumar outros meios de se pagar. Com isso, eles vão aprendendo a contornar as sanções americanas. Se vocês ouvirem algum barulhinho aí, não se incomodem, porque o nosso conservador aqui hoje cismou de fazer barulho. Então, vejam só. Cada vez que eles fazem isso, que eles utilizam esse sistema de sanções, eles acabam enfraquecendo o próprio sistema. E vocês vão ver no decorrer desse artigo. Em resposta à invasão da Ucrânia, a Casa Branca congelou 300 bilhões de dólares em ativo do Banco Central Russo. Um golpe da caneta de Joe Biden os tornou completamente inúteis, da noite para o dia. Além disso, a economia russa foi excluída do SWIFT, o Sistema Internacional de Transferência de Dinheiro. O resultado dessa guerra econômica de choque e pavor foram desanimadores. A economia russa não entrou em colapso, e vocês têm visto isto. Em vez disso, eles mantiveram os negócios como de costume, recebendo pagamentos em yuans, rúpias ou ouro, ao invés do dólar. Certo? Marquem bem o ouro, tá? Marquem bem o ouro que vocês vão ver já já. Toda vez que os Estados Unidos e seus aliados expulsam um país desse sistema, ele encontra outros métodos para usar o comércio, para fazer comércio com os países. E outros países que não foram expulsos da rede principal, mas que não estão necessariamente alinhados com os Estados Unidos, certo? Em todos os aspectos, acham que a rede principal parece menos atraente. Por outro lado, o sistema principal é visivelmente uma ferramenta de poder político. E realmente é, porque os Estados Unidos exercem esse poder corriqueiramente. Sempre que algo os incomoda, eles sancionam. Então é um instrumento de poder político.
E se você não estiver alinhado com os Estados Unidos, pode se preocupar em ser expulso um dia do sistema. Assim você fica mais interessado em experimentar sistemas alternativos e que agora são até abundantes. Antes de precisar deles, você já vai se precavendo e já vai montando toda uma rede nova. E assim expulsar a Rússia do sistema financeiro internacional baseado no dólar torna mais provável que esse sistema seja substituído ao longo do tempo por uma outra coisa. O sistema é enfraquecido cada vez que exerce o seu poder. Como eu falei, toda vez que eles exercem isso, enfraquece um pouco mais esse sistema. É disso que tratam os acordos de Durban de 22 de agosto. Aquele algo mais, tá? Então vejam só. Nós estamos num momento da história onde nós temos a chance de assistir à ruína dos Estados Unidos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo as movimentações que estão acontecendo no mundo, nós estamos vendo o que estão fazendo, diversos acordos bilaterais. Olha, você compra com a gente aqui, nós podemos fazer na nossa moeda. Você me paga em yuan, eu te pago em real e assim, tudo bem. Brasil e China. China e Arábia Saudita. Rússia e Índia, pagamento em rúpia ou em rublo. E assim por diante. Então, eles estão aos poucos substituindo o dólar. Isso está acontecendo paulatinamente. É claro, não vai ser da noite para o dia. Vai ser um processo mais longo, tá? 22 de agosto pode marcar o início do fim do business as usual, ou o comércio usual, tá? Os acordos de Durban são um acordo presumivelmente a ser anunciado em 22 de agosto para lançar uma nova moeda internacional, como já havia se feito propaganda, tá? A Rússia já falou disso, o Lula já falou disso. Por quê? Porque é uma coisa que já está sendo trabalhada nos bastidores. Não é algo que, nós tivemos essa ideia agora. Não, já está sendo trabalhada aí há algum tempo. Para lançar uma nova moeda internacional lastreada em commodities, apoiada por commodities. Porque é a maneira mais fácil de uma nova moeda ganhar credibilidade. Ela vai ser lastreada em quê? Provavelmente em ouro, e vocês vão ver isso. Pense nisso, que moeda existente hoje deriva seu valor de outra coisa que não seja a esperança. Todas as moedas do mundo hoje, elas são feitas no sistema de confiança. Não tem mais um lastro, igual era com o dólar. O dólar, olha, o dólar é padrão ouro. Tinha o dólar de ouro e o dólar de prata. Depois acabou-se com isso. Então, os Estados Unidos vivem da confiança que tem nele. Não tem mais um lastro, não tem uma garantia, não tem algo garantidor ali, algo tangível, físico, tá? Essa nova moeda dos BRICS permitiria aos países participantes contornar as sanções financeiras dos Estados Unidos e evitar o problema da inflação do dólar. Em outras palavras, nossa moeda, ou a moeda dos Estados Unidos, está prestes a se tornar um problema deles, tá? Vai voltar para eles o problema. Porque toda essa movimentação é justamente para acabar com isso. Há uma guerra que nós estamos vivendo e todo mundo já percebeu isso. Uma nova ordem mundial. Mas quem vai coordenar essa nova ordem mundial é que está sendo a briga. De um lado você tem Rússia e China encabeçando um grupo. Do outro lado você tem os Estados Unidos e aliados encabeçando o outro grupo. Então, nós estamos assistindo uma Guerra Fria 2.0, tá? Essencialmente, é disso que tratam os acordos de Durban. Uma alternativa ao domínio financeiro global, um método para evitar o dólar americano armado, uma forma de evitar a inflação causada pela impressão excessiva de dólares, porque os Estados Unidos fazem isso. É só você olhar o tamanho da dívida dos Estados Unidos hoje. 32 trilhões de dólares, essa é a dívida dos Estados Unidos. Então eles imprimem moeda largamente.
Porque eles precisam alimentar o mundo. 85% das transações feitas no mundo são em dólar. Então eles precisam alimentar, os países precisam ter dólares para fazer essas transações. É por isso que eles imprimem. E aí eles não querem saber se a inflação não vai atingir eles, vai atingir os outros países, tá? E um meio de simplificar e agilizar acordos comerciais bilaterais já existentes. Os acordos de Durban podem significar a primeira alternativa viável, real e útil ao dólar americano. Então nós estamos assistindo, sim, provavelmente o surgimento de algo tangível para acabar com o dólar. Porque até agora nós tivemos ameaças apenas, como o euro, por exemplo. Mas o dólar continuou com a hegemonia. Agora vejam só, se eles querem criar uma moeda lastreada em commodities, em ouro, eles precisam começar a comprar mais ouro, produzir mais ouro. Vejam só. Compra de ouro por bancos centrais cresce 176% no primeiro trimestre. Alguma coisa eles sabem que nós não sabemos, isso é fato. Porque eles estão comprando mais e mais ouro, tá bem? As reservas de ouro feitas por bancos centrais cresceram 176% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Conselho Mundial de Ouro. De acordo com especialistas consultados pelo Invest News, o movimento acontece impulsionado pelo cenário global de instabilidade, juros, inflação elevados e incertezas geopolíticas. Nos 3 primeiros meses deste ano, as autoridades monetárias adicionaram 228 toneladas de ouro às reservas globais. No mesmo período do ano passado, foram 82,7 toneladas. E você viu que há um disparo no preço do dólar, do ouro. O preço do ouro está disparando. Agora vejam só, mais notícias aqui, ó. China compra 23 toneladas de ouro e bate recorde de reservas. A China é um dos BRICS. Você vai perceber que o Banco Central Brasileiro também está comprando, a Rússia também está comprando. China e Rússia já têm a 6ª e a 7ª maior reserva de ouro do mundo. Então nós estamos sim assistindo. E isso vai impactar a minha e vai impactar a sua vida também. O colapso do dólar, muitos falam, vai ser bom. Pode até ser bom ao longo prazo. Para os outros países, é claro. Para os Estados Unidos vai ser ruim de todo modo. Para outros países pode ser que melhore. Mas num primeiro momento vai causar um impacto muito grande na vida de todo o mundo. Então, dia 22 de agosto, nós vamos tirar essa dúvida. Nós vamos saber o que realmente está sendo preparado, o que está acontecendo. Por enquanto, nós temos praticamente certeza que será lançada, sim, uma moeda comum entre os BRICS. E aí você tem mais de 40 países pedindo para participar dos BRICS. Então você tem uma alternativa real sendo criada ao dólar. E são países, em grande parte aí dos países, estão sancionados pelos Estados Unidos. E isso vai dar um poder muito grande aos BRICS, que vão conseguir bater de frente. Por quê? Mais da metade da população do mundo, do mercado consumidor do mundo, estarão nos BRICS. Então podem aguardar que essa coisa ainda vai piorar muito mais. Vocês vão assistir essa guerra que está acontecendo tomar contornos dramáticos. E eu creio que não vai demorar muito para isso, tá? Porque nós temos grandes problemas. Por exemplo, a economia da China está dando sinais de que, olha, está desacelerando. A China precisa esconder e maquiar. Qual a melhor maneira de esconder e maquiar os problemas do que uma guerra? Então esperem, aguardem que nós teremos grandes novidades aí. Eu creio que nos próximos meses, no próximo ano, teremos assim mudanças absurdas no mundo, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.